Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula é a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e a evolução da legislação licitatória no Brasil. Para nós entendermos como a Lei 14.133 afeta o ordenamento jurídico brasileiro em matéria de licitações, nós precisamos verificar, antes disso, como o nosso direito evoluiu. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o tema das licitações não é um tema novo. O tema das licitações aparece há mais de século na legislação brasileira. Eu não vou aqui comentar todos esses diplomas, mas apenas gostaria de destacar com vocês que nós já tínhamos no Brasil, até muito antes da Constituição de 1988, atos normativos que tratavam desse assunto. Se nós olharmos mesmo até para as ordenações do Reino de Portugal, que se aplicaram no Brasil por longo tempo, mesmo depois da independência, nós encontraremos ali algumas regras sobre processos de seleção de contratantes com o Estado. Tá certo? Bom, eu não vou fazer aqui todo esse panorama, não vou comentar aqui todas essas leis que estão projetadas, só gostaria de chamar atenção para dois decretos-leis que são o Decreto-Lei 200 de 1967, porque esse decreto-lei introduz no nosso ordenamento jurídico as modalidades de licitação, as espécies processuais de licitação que nós temos até hoje, não todas elas, até porque algumas acabaram sendo extintas com a legislação de 2021, mas enfim, esse decreto-lei é bastante relevante porque constrói a base do nosso modelo licitatório atual. E um pouco mais tarde, em 1986, nós tivemos a edição do Decreto-Lei 2300, que reestruturou o modelo licitatório brasileiro. Então vejam que antes da Constituição de 88, nós já tínhamos muitas leis, muitos decretos-leis que tratavam dessa matéria. Bom, em 1988, na Constituição, eu já comentei isso em uma aula específica, foram previstas 3 grandes regras sobre licitações. A Constituição previu um dever geral de licitar, a Constituição previu a competência do Congresso para editar normas gerais sobre essa matéria e também previu a necessidade de uma criação de lei que trate de licitações para empresas estatais, tá certo? Depois da Constituição de 88, aí nós tivemos um grande desenvolvimento legislativo sobre licitações no Brasil. Em 1993 surgiu a Lei Geral de Licitações, a famosa 8666, que foi revogada pela nova Lei de Licitações de 2021, que é a Lei 14.133. Em 2002 veio então a Lei do Pregão, a Lei 10.520, que é uma lei bastante sucinta, bastante restrita, porque ela ela tratava apenas da modalidade de licitação por pregão. Em 2006, foi editado o Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, que é a Lei Complementar 123, e nessa lei o Congresso Nacional trouxe uma série de regras também de licitações, no intuito de incluir essas pequenas empresas e empresas de pequeno porte, ou melhor, essas pequenas empresas e microempresas nas licitações. Em 2010, surgiu a Lei dos Serviços de Publicidade Governamental, ou seja, uma lei que cuida exclusivamente das licitações para contratar publicidade para o governo, que é a Lei 12.232. Em 2011, surgiu a famosa Lei do Regime Diferenciado de Contratação, o RDC, que é a Lei 12.462, que trouxe um regime próprio para as licitações que eram necessárias em razão dos Jogos Olímpicos, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. E, aos poucos, o RDC foi sendo ampliado pelo legislador, até que veio a ser revogado pela nova lei. Em 2016, tivemos a Lei das Empresas Estatais, que é a Lei 13.303, e, finalmente, em 2021, a nova Lei de Licitações. Tá certo? Bom, pessoal, eu marquei aqui para vocês nesse slide, em negrito, 4 leis, a Lei 8666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC e a Lei de Licitações de 2021. Por que isso? Porque a Lei de Licitações de 2021 absorveu as 3 leis anteriores. A Lei de 2021 absorveu
a Lei de Licitações de 93, a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Tá certo? Então, essas 3 leis foram juntadas numa única lei, que é a Lei 14.133. Bom, vejam que, portanto, sempre que o ordenamento jurídico fizer qualquer referência a essas leis anteriores, a Lei 8.066, a Lei do Pregão, a Lei do RDC, nós devemos considerar que o ordenamento se refere à nova Lei 14.133. Mas tomem muito cuidado. Por quê? Porque a Lei 14.133 foi editada em 2021. E, por disposição própria prevista lá no artigo 193, a Lei 14.133 não afastou imediatamente, não revogou imediatamente essas leis anteriores. Na verdade, o legislador previu um prazo de 2 anos, durante os quais a legislação antiga, essas 3 leis que são extintas, não é? Conviverão com a nova lei de licitações. Então, vou explicar isso de novo. A lei de 2021 não revogou imediatamente a 8.666, nem a lei do pregão, nem a lei do RDC. A lei de 2021 deu 2 anos de sobrevida para essas leis antigas. Então, nós temos um período de 2021 a 2023 em que essas 3 leis antigas convivem como um regime paralelo ao regime da lei nova, tá certo? Agora, passados esses 2 anos, após 2023, essas 3 leis antigas são efetivamente revogadas e tudo aquilo que elas previam acaba sendo reunido na Lei 14.133 de 2021. Notem, porém, que a nova lei, a Lei de 2021, não realiza uma efetiva codificação das licitações e contratos no Brasil. Essa lei não codifica toda essa matéria. Por quê? Porque, como visto, nós temos várias outras leis de licitações que continuam em vigor. Então, vejam, as normas de licitações do Estatuto da Microempresa continuam valendo, as normas específicas sobre contratos de publicidade governamental da Lei 12.232 continuam valendo, as normas licitatórias do Estatuto das Empresas Estatais também continuam valendo. Então, a Lei de Licitações de 2021 não codificou a matéria. Ela simplificou um pouco a matéria, porque reuniu as 3 leis anteriores em uma só, mas ainda assim nós temos muitos diplomas que tratam desse assunto no Brasil. Bom, vamos então entender um pouco melhor o papel dessa lei de 2021. Vejam, como eu disse, a lei de 2021 não absorve as regras especiais para microempresa, para empresas de pequeno porte e para as empresas estatais. Essas várias empresas se submetem a algumas regras especiais de licitações. As empresas estatais, quando contratam, têm suas regras próprias, e as microempresas e empresas de pequeno porte, obviamente, se submetem a 1433, mas continuam sendo beneficiados pelos mecanismos inclusivos do Estatuto da Microempresa, a Lei Complementar 123. A lei nova, a Lei 2021 de licitações, não afasta a Lei Especial para Serviços de Publicidade Governamental e tampouco afasta as normas especiais de licitações que estão previstas, por exemplo, na Lei das Startups, na Lei de Inovação, entre outros diplomas que acabam tocando nessa matéria. A Lei 14.133 também não mexe, não afeta as regras licitatórias e contratuais das concessões comuns e das parcerias público-privadas. A lei nova não afeta exatamente o regime das parcerias sociais, seja lá a Lei 1319, que traz um marco regulatório das organizações da sociedade civil, seja a legislação de organizações sociais, né, OS, seja a legislação das OCIP. Então, essa Lei 14.133 não afeta esse regime das parcerias sociais, tá bom? E tampouco essa nova lei afetará o regime dos acordos que a administração pública faz no exercício das suas atividades restritivas. Acordo de leniência, ajustamento de conduta, todos esses acordos que a administração usa no âmbito do poder de polícia, no âmbito da regulação, não serão afetados por modificações no regime geral de licitações, tá bom? Pessoal,
além de destacar o papel dessa nova lei, como é que ela substitui algumas leis anteriores e o que ela não substitui, eu gostaria também aqui de apontar algumas regras de aplicabilidade desse diploma. O artigo 191 da Lei de 2021, da Lei 14.133, diz claramente que até o final do prazo de 2 anos após a sua publicação, a administração pública poderá contratar pelo regime da lei nova, da Lei 14.133, ou pelo regime das leis anteriores. Então, como eu falei, as 3 leis que são substituídas pela lei nova continuam valendo, elas têm uma sobrevida de 2 anos, de 2021 a 2023. E nesse período é possível a administração pública escolher um regime ou outro. A administração pública pode licitar e contratar pelo regime da 14.133 de 2021 ou pelo regime da 8.666 de 93. Apenas durante esses 2 anos. Passados esses 2 anos, essas leis anteriores ficam efetivamente revogadas e aí só sobra o regime da nova lei, da 14.133, tá certo? Isso tudo está explicado no artigo 191 da nova lei. Bom, outra regra importante de aplicabilidade. O artigo 190 prescreve que os contratos que forem assinados ou que foram assinados antes da entrada em vigor da 14.133 serão regidos pela legislação revogada. Então, vejam só, se um contrato foi celebrado pela administração em 2020, no regime da 8.666, o fato de a lei nova ter entrado em vigor em 2021 não modifica o regime daqueles contratos já celebrados. Os contratos já celebrados continuam regidos pelo conjunto de normas que existia no momento da sua celebração. Então, se o contrato foi celebrado em 2020, 2019, 2015, com base na Lei 8.666, não é, o que vale para a aplicação desse contrato, para a interpretação desse contrato, para a análise de legalidade desse contrato, é o regime jurídico que foi utilizado no momento em que aquele contrato efetivamente nasceu. A 14.133 só pode ser usada a partir de 2021 e, inclusive, somente para aqueles contratos que são realizados, que são celebrados com base nas normas da nova lei, tá? Outra coisa importante, artigo 186, prevê que a Lei 14.133 se aplica subsidiariamente à Lei de Concessões, à Lei de PPP e à Lei dos Serviços de Publicidade Governamental. Eu disse para vocês que essa nova lei não muda o regime de concessões, o regime de PPPs. No entanto, nós sabemos que a legislação de concessões de PPP geralmente apresenta algumas lacunas, e aí nós vamos ter que recorrer à legislação geral de licitações. Então, nesse caso, a 14.133 será utilizada. Essa regra é a mesma que já existia no sistema anterior da Lei 8.666. A Lei 8.666 também se aplicava subsidiariamente em matéria de concessões. Então, continua valendo a mesma lógica, com a diferença de que agora, para contratos firmados a partir da entrada em vigor da nova lei, sempre que se buscar uma norma subsidiária, nós vamos recorrer à Lei 14.133 e não à Lei 8.666 de 1993. Tá bom? Então é isso, pessoal. São essas as regras mais importantes sobre a aplicabilidade da nova lei e também é esse o contexto em que a Lei 14.133 surgiu no direito brasileiro. Um grande abraço.